vamos fazer uma pequena introdução sobre análise de performance de algoritmos. Não é o nosso objetivo chegar numa análise matemática da performance do algoritmo, que isso vamos ver um pouco mais para frente em outro escopo. Quando falamos em analisar a performance do algoritmo, estamos falando de analisar o seu consumo de recursos, que no caso dos recursos computacionais são basicamente dois: o uso de memória e o uso de tempo. O uso da memória RAM do computador e o tempo de processamento. Esses dois recursos têm uma natureza diferente. A memória é um recurso renovável, que significa que o programa usa a memória e depois ele devolve essa memória. E essa memória pode ser utilizada por outros programas. Em geral, a memória não é um recurso escasso atualmente, exceto em alguns casos muito específicos, como sistemas embarcados ou você trabalhando com Big Data. Você vai ter muita memória disponível para rodar o seu programa, o seu algoritmo. Quando analisamos o uso de memória por um programa, temos que analisar o quanto de memória é necessário para resolver o seu problema de acordo com o tamanho do seu problema, ignorando a entrada e a saída. Por quê? Porque qualquer programa vai ter que ter a entrada e a saída. Então, comparativamente, não faz sentido você levar em consideração o que você precisa de entrada e o que você precisa de saída. Apenas a memória que você usa durante a resolução do seu problema. Já o recurso tempo é um recurso não renovável, que significa o tempo que o programa levou para resolver o seu problema não volta mais. Não pode ser devolvido, não pode ser utilizado por outro programa. E, em geral, é escasso. Nós sempre estamos querendo minimizar o tempo que um programa usa para resolver um problema. E quando analisamos o tempo, nós estamos analisando quanto tempo o programa leva para resolver um dado problema de acordo com o tamanho da entrada. Vejamos o seguinte exemplo. Eu tenho dois números inteiros, A e B, e eu quero calcular o MDC, o máximo denominador comum. E nesse exemplo eu tenho aqui três funções que fazem a mesma coisa, calcula o MDC. Uma eu chamei de força bruta, que faz o quê? Olha qual dos dois números é o maior, e a partir do maior vai decrementando os valores até chegar no menor ou encontrar um valor que divida os dois valores ao mesmo tempo. Ou seja, o maior número que ele encontrar que divide os dois é um MDC. Mas ele vai procurando de 1 em 1. Por isso eu chamei de força bruta. Ele testa todas as possibilidades até achar um valor que satisfaça as condições. O segundo algoritmo é o algoritmo de Euclides, mas implementado de forma recursiva. Ou seja, a definição de que o MDC de A e B é A, se o B for igual a 0, ou o MDC de B e A resta a divisão por B. Para que aqui é uma função recursiva, ou seja, essa função chama a si própria até que alcance a âncora ou a base da recursão. E no caso, é essa a condição. Se o B for igual a 0, ela retorna A, ela não se chama mais. Mas enquanto o B não for 0, ela vai se chamando e reduzindo sempre o valor do segundo número. Até que, eventualmente, ela vai ser 0. O mesmo algoritmo, um algoritmo de Euclides, mas implementado de forma iterativa, ou seja, com um loop e não com uma chamada recursiva. Esse algoritmo que a gente já estudou. Então temos três algoritmos que fazem a mesma coisa. Qual deles é o mais rápido? Qual deles usa mais memória? Quando analisamos em termos de memória, vemos que o algoritmo de força bruta usa uma entrada que é A e B e uma saída I. Quando analisamos em termos de uso de recursos de memória, o algoritmo de força bruta usa apenas uma variável, a variável alce, além da entrada AB e a saída I. Então, o uso de memória dela é muito baixo, é apenas uma variável inteira, desprezível. Em comparação aos 4 GB de memória que você tem no seu computador, aqui é apenas 4 bytes. Já o MDC de Euclides iterativo também vai usar a entrada A, a entrada B, mais uma variável auxiliar, a variável R. Então, também tem o mesmo uso de memória de força bruta, apenas um inteiro, ou 4 bytes. Dependendo da arquitetura do seu computador. Mas e o MDC de Euclides usando a função recursiva? Qual é o uso de memória dele? Aparentemente é menor do que o interativo, porque nem essa variável R ela tem, né? Porém, já aprendemos que cada vez que chamamos uma função, nós empilhamos as suas variáveis locais. Chamamos isso de pilha de execução, ou seja, a cada chamada de MDC R vai criar novas variáveis A e B na memória, na pilha de execução. Ou seja, se essa chamada chamar 5 vezes, vamos ter 5AB na memória. Vamos ter 5 vezes cada uma dessas variáveis inteiras. Se essa chamada chamar 1000 vezes, vão ter 1000 vezes A e B na memória.
Enquanto que na versão interativa não importa quantas vezes esse while vai repetir. Se ele repetir 1 milhão de vezes, a memória é sempre a mesma, é só uma variável inteira. Já essa função recursiva, se eu chamar 1 milhão de vezes, vão ser 1 milhão de variáveis inteiras A e B salvas na memória, nessa pilha de execução. Então aqui já tem uma desvantagem das funções recursivas. As funções recursivas utilizam a memória de pilha, que nem sempre é necessária. Então, comparativamente em memória, temos um perdedor, o algoritmo de Euclides usando a função recursiva. E o empate aqui entre a força bruta e o algoritmo de Euclides interativos, ou seja, usando um loop. Enquanto ao tempo de execução, quando analisamos o tempo de execução, temos que levar em consideração que o computador não adivinha as respostas, ele computa as respostas, ou seja, cada passo aqui é executado da forma que está escrito aqui, e cada execução demora um certo tempo. Esse tempo é ínfimo, é bilionésimos de segundo, mas ele existe. E ele se acumula em um programa muito complexo, ele pode levar horas até dias para resolver um problema. Por mais que cada uma dessas simples operações leve um bilionésimo de segundo. A forma mais correta de se analisar um algoritmo é através da sua análise matemática, na análise de quanto a função de tempo varia de acordo com a entrada. Chamamos isso de estudo de complexidade de algoritmos, que é uma disciplina à parte. Mas aqui estamos apenas tendo uma intuição de como isso funciona. Então não vamos entrar nos detalhes matemáticos. Nosso conhecimento combinatório para determinar uma estimativa de quantos cálculos cada um vai fazer de acordo com a entrada A e B. Vamos fazer isso empiricamente. Vamos fazer alguns experimentos e ver como se comporta cada uma das funções. Nós vamos fazer isso medindo o tempo que cada função é executada. Para medir o tempo na linguagem C, vamos fazer o include de uma biblioteca chamada time. Aqui include time.h. E aqui na função main, vamos acrescentar algumas variáveis para poder fazer essa medida de tempo. Primeiro, vamos acrescentar duas variáveis do tipo clock.t. Clock.t é um tipo inteiro, mas é específico da biblioteca.h e serve para armazenar uma quantidade de clocks. O que é um clock? Um clock é uma medida de tempo do sistema operacional do seu computador. De tempos em tempos, o processador gera um evento chamado clock e o sistema operacional registra esses clocks. Esse clock tem a ver com aquele gigahertz do seu processador. Se o seu processador é 3 GHz, 4 GHz, 1 GHz, é a velocidade com que ele faz esses clocks. Quanto mais gigahertz, mais clocks ele faz por segundo. Então vamos declarar aqui duas variáveis, AT0 e ATF, para guardar o tempo final e o tempo inicial, assim como fazemos na física. E aqui vamos medir o tempo de cada uma dessas funções. Quando eu vou medir o tempo, é interessante a gente tirar tudo que for entrada e saída, tudo que for printf ou scanf, porque printf e scanf demora muito tempo, em uma ordem de grandeza muito maior do que qualquer função matemática. Então, não estamos interessados na entrada e na saída, estamos interessados apenas no tempo de execução. Eu vou apagar todos os printfs. E aqui eu vou medir cada um deles independentemente. Vou colocar aqui T0 recebe clock. T0 recebe clock. Clock é a função da biblioteca time.h que vai pedir para o sistema operacional saber qual é o número atual do clock naquele momento. Então, naquele momento, ele vai verificar qual é o número, como se fosse a hora do relógio. Só que não é medida em segundos, é medida em clocks, nesses ciclos que depende que muda de máquina para máquina. Então, vou pedir aqui qual é o clock antes de executar a função, qual é o clock depois de executar a função, e aí fazer o tempo final menos o tempo inicial, como a gente aprendeu na física. Então, o tempo aqui eu vou declarar uma variável do tipo double, aqui de t, e esse tempo vai ser o tempo final menos o inicial. Isso dá a variação de clocks. Acontece que eu não quero o tempo em clocks, eu quero o tempo em segundos. Então eu vou dividir por uma constante que existe na biblioteca time.h, que é clocks por segundo. Acontece que TF e T0 são inteiros. Clocks é inteiro também. Se eu dividir inteiro com inteiro, eu vou fazer a divisão truncada. Então eu vou ter que usar aqui um cast. Vou fazer aqui double. Faço um cast. E esse tempo vai ser o quê? Se eu dividir clocks por segundo, o resultado é em segundos. Então eu tenho um tempo em segundos.
Em seguida, eu imprimo esse valor. Eu tive aqui um resultado que é praticamente zero, 0,005. Acontece que essa é uma função muito pequena. Eu tenho aqui um valor na escala de 5 milionésimos de segundo. Como é um tempo muito curto, não é interessante fazer só uma chamada, porque pode ter muita interferência de outras coisas. Então, é sempre bom quando uma função executa muito rápido, fazer várias chamadas e calcular uma média. Então, ao invés de calcular o MDC de A e B apenas uma vez, eu vou calcular esse MDC uma série de vezes e fazer a média. Então, vou declarar aqui mais uma variável inteira e eu vou fazer um for para ir variando de 0, enquanto i for menor que uma certa quantidade. Eu vou fazer aqui, como ele levou na ordem de 1 milionésimo, vou fazer 1 milhão de vezes. 1 milhão de vezes e mais. Eu vou chamar essa função 1 milhão de vezes e eu vou calcular o tempo que leva para fazer essa função 1 milhão de vezes. Vou executar de novo, para que eu ative aqui um tempo de 1 segundo e meio para executar isso 1 milhão de vezes. Claro que se eu quero saber o tempo de uma chamada, eu tenho que dividir esse tempo por 1 milhão. T dividido igual 1 milhão. Agora tem um tempo de 2 milionésimos de segundo. Claro que esse tempo está contaminado por esse for. Esse for também consome tempo. Tem um tempo de atribuição, de comparação, de incremento aqui. Esse aqui vai estar diluído, né, nesse MDC, mas ele entra também. Mas como eu vou fazer uma análise comparativa, quando eu for comparar com os outros valores, eu também vou colocar esse for. Então, comparativamente, ele não vai ter impacto. Tá, e agora eu vou fazer a mesma coisa para o algoritmo de Euclides recursivo e o algoritmo de Euclides iterativos, né? Então, eu vou copiar todo esse código aqui, já que ele é basicamente igual. E vou colar aqui. Vou substituir esse MDC força bruta por MDC Euclides recursivo. E aqui eu tenho que trocar, que em vez de força bruta é o Euclides recursivo. E no mais é tudo igual. Tem o T0 aqui antes da execução, o T final depois da execução. Calculo, converto essa variação de clocks para segundos. Divido por 1 milhão, porque eu fiz 1 milhão de iterações. E eu tenho meu tempo em segundos. Vou logo fazer a mesma coisa para o interativo. Euclides interativo. Vamos executar esse código. Força bruta levou 1 milionésimo de segundos. E o Euclides levou 0 milionésimo de segundo. Ou seja, está fora da precisão que a gente estabeleceu aqui. O que é que nós podemos fazer? Vamos aumentar a entrada. Vamos fazer que ele calcule o MDC de valores maiores. Vou jogar aqui um valor um pouco maior, aleatório, e vamos ver o que acontece. Tá, deve ter executado do jeito que está aqui e não tive paciência de esperar, porque eu estou fazendo 1 milhão de interações. E agora esse tempo aumentou, demorou muito aqui na minha máquina. Eu vou diminuir isso aqui para 100. Aliás, eu vou criar uma variável para não ter que ficar alterando em todo o código, né? Então vou criar uma variável inteira aqui. Número de repetições, vou botar aqui 100. E eu vou substituir esses valores aqui por esse rep. E aí eu não tenho mais que alterar em todo o código. Aqui. Vou executar agora só com 100 interações. Vou fazer a média entre 100 chamadas. Foi na média entre 100 chamadas, a força bruta levou 1 milésimo de segundos. O algoritmo de Euclides continua levando 0 segundos. Alterando os valores aqui. A força bruta leva 1/10 de segundo e o algoritmo de Euclides ainda 0 segundos. Não importa se é recursivo ou se é iterativo. Continua levando menos de 1 milionésimo de segundo. Vamos aumentar aqui a precisão para ver se aparece alguma coisa. Tá aqui 9 casos de precisão, ver se aparece algum valor na ordem de nanosegundos, né? Apareceu um valor aqui, ó. O algoritmo recursivo demorou um pouquinho a mais, né? Ou seja, a força bruta leva 100.000 vezes mais tempo do que o algoritmo de Euclides.